Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, sejam bem-vindos ao canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Estamos começando mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo e continuamos a estudar o 12º capítulo da obra, Amai os vossos inimigos. Estamos estudando as instruções dos Espíritos e agora vamos nos dedicar à quinta e última instrução do item O Duelo, que fecha esse item Instruções dos Espíritos, mas não fecha o capítulo, porque na sequência nós temos uma nota de Allan Kardec, que estudaremos no próximo vídeo. Uma nota de Allan Kardec que fecha esse capítulo comentando um pouco sobre essa questão, principalmente essa questão do duelo. Bem, essa quinta e última instrução corresponde, portanto, ao subitem 15 do capítulo 12. Ela é composta por apenas um parágrafo com a instrução de Agostinho, em 1861. Nós vamos falar um pouquinho sobre aquela ideia que nós sempre exploramos, né? Um resumo da instrução de Agostinho. Em resumo, nós podemos dizer que essa instrução compara a morte provocada pelo duelista com outras situações de atentados à vida humana. Esse item também explica que o duelista tem a seu favor a inteligência e a educação, que tem tempo para refletir antes de ser violento, e por isso mesmo é mais culpado do que outros que cometem assassinato. Ao fazer essa análise, o item ensina os recursos que temos ao nosso favor e que podem frear os nossos ímpetos, nossos instintos de vingança. Então é um item muito importante dentro do Evangelho segundo o Espiritismo. Para a gente falar um pouquinho daquela ideia de continuidade, eu vou resgatar um pouquinho de tudo que a gente viu nesse item, o duelo. Anteriormente, a gente viu que o duelo tem que ele é uma consequência inevitável dos sentimentos de ódio e vingança que nós temos e que não são devidamente tratados e combatidos. Bem, nós aprendemos também a combater esses sentimentos, tendo presente em nossas mentes a ótica, né, da imortalidade da alma e das leis de Deus. Portanto, o item é bem completo. Vimos, depois disso, a responsabilidade que o duelista tem quando ele escolhe ir para o duelo, quando ele escolhe duelar. E vimos também no item anterior a causa que leva a pessoa a querer duelar, a querer a vingança, a querer reparação, melhor dizendo, para usar o vocabulário do item anterior, né? Qual é essa causa? Muitas vezes a pessoa se importa muito com a opinião de algumas pessoas que pensam igual a ela, né, que exigem reparação, etc. Muitas vezes a pessoa está tocada pelo orgulho, não leu direito de forma correta a atitude do outro, pensa que o outro quis ofender, mas o outro não quis. Vimos também as consequências de um duelo no item anterior. E agora a ideia de continuidade aqui é relativamente simples, né? Continuamos tratando sobre o duelo, é claro, mas a ideia de continuidade se faz da seguinte forma: bem, se o duelista faz uma escolha refletida, ele refletiu e não identificou a causa de forma correta, maior é a sua culpa diante da atitude do duelo. Essa é a ideia de continuidade. Aqui o Evangelho vai trazer essa ideia de que o duelista não tem nenhum tipo de desculpa para provocar para agir dessa forma, para duelar, né? A palavra culpa a gente vai ver bem forte aqui no texto, ela aparece com uma força notável. Então vamos ao parágrafo, né? Vamos ao texto. Nós dividimos esse parágrafo em duas partes, por ser um pouquinho mais longo. Então vamos à primeira parte desse parágrafo, ele continua daqui a pouquinho, né? O homem do mundo, o homem venturoso, que por uma palavra chocante, uma coisa ligeira, joga a vida que lhe veio de Deus, joga a vida do seu semelhante, que só a Deus pertence, esse é 100 vezes mais culpado, olha a palavra aqui, do que o miserável que, impelido pela cupidez, algumas vezes pela necessidade, se introduz numa habitação para roubar e matar os que se lhe opõem aos desígnios. Trata-se quase sempre de uma criatura sem educação, com imperfeitas noções do bem e do mal,
ao passo que o duelista pertence, em regra, à classe mais culta. Um mata brutalmente, enquanto que o outro o faz com método e polidez, pelo que a sociedade o desculpa. Acrescentarei mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado, olha a palavra aqui de novo, do que o desgraçado que, cedendo a um sentimento de vingança, mata num momento de exasperação. Então, nós temos dois tipos diferentes comparados aqui no parágrafo, né? Um é um homem venturoso, que recebe uma palavra chocante, né? Uma palavra que o choca, uma coisa ligeira, e então ele joga fora 2 vidas, né? Então, um é esse homem venturoso que se deixou levar, que desperdiçou a vida ou que arriscou a sua vida ou a vida de outro por pouca coisa, por uma palavra. A outra pessoa é um miserável que foi movido ou pela cupidez, pela cobiça, quis ter algo que não lhe pertencia, quis roubar alguém, invadiu uma casa, ou pela necessidade, invadiu ali uma casa, uma habitação para roubar e matar aqueles que se lhe opusessem, né? Aqueles que tentassem impedir. Então o parágrafo começa comparando essas duas pessoas diferentes, né? Um age de uma forma, um age por causa de uma palavra, o outro age por uma cupidez, que é uma imperfeição, ou por uma necessidade. Né? Tá desesperado porque passa fome, por exemplo, e vai invadir essa casa. Esse último é quase sempre uma criatura sem educação. A comparação continua, né? Com noções imperfeitas do bem e do mal, não sabe bem o que é um e o que é o outro. O duelista já não, o duelista pertence à classe mais culta. Ele, portanto, tem educação e tem noções melhores do bem e do mal. Aquele primeiro, o necessitado, mata brutalmente. O duelista mata com método e polidez. Tem técnicas para matar, né? E por isso a sociedade o desculpa. E aí, então, a gente tem essa comparação, né, dos dois. E no final o texto diz que o duelista é infinitamente mais culpado do que o outro, porque ele cede simplesmente a um sentimento de vingança. Enquanto o outro mata por desespero. Mata por exasperação, por desespero, né? Então, retomando, né? Duelista é culto enquanto o outro não tem boas noções do que está fazendo. Eis o critério, né? O duelista tem mais capacidade, mais noção a respeito do que faz. Portanto, é mais culpado. Faz escolha, não é? Mais culpado tanto pela própria consciência mais aguçada, quanto pelo menor grau da dor que enfrenta. Ele pode dominar mais a sua dor, né? A gente tem questão de método aqui também, né? Método elaborado de matar é do duelista. O outro é bruto, é cruel, né? Faz quase que por ímpeto, né? Por impulso. Então, os modos de agir, o que move os dois a agir são coisas diferentes, por isso o duelista é mais culpado. Enquanto o primeiro age num impulso de exasperação, de desespero, o duelista calcula, planeja, premedita seu ato, né? Por isso ele é mais culpado. Então, até aqui o parágrafo analisa a culpa do duelista, comparando-a com outras situações em que pode acontecer um assassinato. E comparando também o método, né? Comparando o motivo e tudo mais. Então, a gente percebe aqui uma forte atribuição de culpa ao duelista, né? Por todos esses motivos que a gente viu. O parágrafo continua dizendo que o duelista não tem por escusa, por desculpa, né? O arrebatamento da paixão. Não. Ele é frio na hora de reagir, né? Pois que entre o insulto e a reparação, dispõe ele sempre de tempo para refletir. Olha aqui. Né? Tem o insulto, ele exige o duelo, que seria a reparação, e entre as duas coisas ele tem tempo para refletir, para agir melhor. Age, portanto, friamente e com premeditado desígnio, o que a gente dizia anteriormente, né? Premedita, né? Estuda e calcula tudo, para com mais segurança matar seu adversário. Ou seja, né, é a morte dolosa mesmo, né, a morte que tem intenção mesmo de causar esse efeito ao adversário, matá-lo. Né? Certo, então, aqui faltou um acentinho no E, né? É certo que também expõe a vida
E é isso o que reabilita o duelo aos olhos do mundo, que nele então só vê um ato de coragem e pouco caso da vida. Muita gente pensava assim na época de Kardec, até um pouquinho antes, né? Mas haverá coragem da parte daquele que está seguro de si? Então, o ato de arriscar a própria vida talvez possa justificar o duelo aos olhos do mundo, aos olhos de quem julga do ponto de vista da honra material, que nós já vimos aqui em itens anteriores que não é a melhor noção de honra que a gente pode ter, né? Na sequência aqui a gente vê que essa coragem também é questionada. A pessoa tem coragem se ela está bem segura de si, de que ela vai vencer o duelo? Isso é coragem? Nos parece que não é? Nos parece que não precisa de coragem para você enfrentar alguém a quem você sabe que vai derrotar, né? O duelo remanescente dos tempos de barbárie, em os quais o direito do mais forte constituía a lei, desaparecerá por efeito de uma melhor apreciação do verdadeiro ponto de honra e à medida que o homem for depositando fé mais viva na vida futura. Então aqui o parágrafo e a instrução, né, retoma a ideia do verdadeiro ponto de honra, que a gente já teve uma noçãozinha assim em passagens anteriores aqui do próprio item do duelo, né, perguntando se, quando os itens nos perguntavam se era melhor a gente salvar nossa honra diante do mundo, matando, ou diante de Deus, perdoando. Aqui é a verdadeira honra, né? Então o parágrafo retoma essa ideia e coloca como solução para o duelo a fé na vida futura. Ora, claro, toda reparação encontrará o seu momento em vidas futuras, se não encontrar agora. Não adianta assassinar a pessoa agora, porque ela continua viva no plano espiritual ou reencarnando. Então, o duelo é algo que vai sendo rechaçado por diversas razões aqui nesse item do Evangelho, né? Então esse parágrafo argumenta contra o duelo, mostrando a culpa do duelista e questionando os conceitos de honra e coragem aqui da Terra, mostrando para a gente que realmente é preciso pensar muito bem antes de querermos buscar algum tipo de vingança ou algum tipo de reparação em relação às ofensas que talvez nós achamos que nos são dirigidas, né? Então, concluindo esse item, nós podemos pensar sobre ele, né? Pensamos olhar para esse item do Evangelho segundo o Espiritismo, pensando com bastante coragem na atitude que ainda temos e que é muito semelhante ao que foi descrito aqui. E que atitude é essa? A atitude de nos irritarmos por pouca coisa, nos irritarmos por motivos banais, a atitude de guardarmos mágoa, de premeditar vingança, que ainda está em nós. Embora os duelos não sejam mais tão vivos na nossa sociedade, essas atitudes continuam vivas em nós, né? Precisamos pensar também que temos a responsabilidade de cuidar de nossas reações, de cuidar de nosso interior, para que a gente não chegue a atitudes tão violentas como o duelo. Aprendemos aqui nesse item que nós temos, por exemplo, educação, que nós temos já uma boa distinção entre o que é o bem e o que é o mal, pois estudamos a doutrina de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. Temos estudo, portanto. Temos tempo para refletir e que nós aprendamos a usar esses recursos, né? Usar o tempo para refletir. Uma das lições mais belas do Evangelho, né? Se a gente recebe uma ofensa, se recolhe, reflete sobre ela, usa o tempo a seu favor, né? Não age no ímpeto. Nós temos também uma melhor compreensão sobre o que é a coragem, a honra, nós temos a fé na vida futura. Bem, usemos, né? Usemos disso tudo a nosso favor e em favor também daqueles que convivem conosco. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, aquele abraço fraterno a você que nos acompanha aqui no canal, o nosso muito obrigado pela companhia. Deixamos os votos que Deus nos abençoe. Continue conosco, sempre, nos esforços para o estudo e a prática do Evangelho segundo o Espiritismo. Até o nosso próximo encontro.